Há momentos na vida espiritual em que o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer palavra dura. Não é o silêncio de abandono, mas aquele silêncio que expõe lentamente aquilo que evitamos encarar em nós mesmos. Muitos cristãos chegam a essa fase sem perceber. Continuam orando, continuam frequentando a igreja, continuam lendo a Bíblia, mas no fundo carregam uma pergunta que não ousam verbalizar em voz alta. Por que Deus não me usa como antes? Ou, para alguns, uma pergunta ainda mais sensível. Por que Deus nunca me usou de verdade? Essa inquietação não nasce da soberba, mas de um desejo legítimo de ser instrumento nas mãos do Senhor. E ainda assim ela dói, porque parece que quanto mais o coração se oferece, mais distante fica a resposta. Existe um conflito silencioso que se instala na alma quando percebemos que Deus continua poderoso, ativo, operando no mundo, mas não nos chama para participar como imaginávamos. Observamos pessoas sendo usadas, ministérios florescendo, testemunhos se multiplicando, enquanto dentro de nós cresce uma sensação de estagnação espiritual. Não é falta de fé declarada, mas um cansaço interno que ninguém vê. É como se o coração dissesse: Senhor, eu estou aqui, e o céu respondesse apenas com espera. Essa espera, quando não compreendida, pode se transformar em frustração, comparação e até culpa espiritual. Muitos acreditam que ser usado por Deus depende apenas de dons visíveis, oportunidades externas ou reconhecimento humano. Outros imaginam que Deus escolhe apenas alguns poucos privilegiados, deixando o restante apenas como espectadores do mover divino. Mas a verdade é mais profunda, mais desconfortável e, ao mesmo tempo, mais cheia de esperança. Antes de Deus confiar tarefas visíveis, Ele trabalha hábitos invisíveis. Antes de levantar alguém publicamente, Ele forma alguém no secreto. E esse processo raramente é rápido, raramente é confortável e quase nunca é explicado com clareza no início. O tema de ser usado por Deus hoje toca diretamente em uma ferida sensível do cristão maduro. Não se trata de palco, aplausos ou títulos espirituais. Trata-se de sentido. Trata-se de acordar pela manhã com a certeza de que a vida está alinhada com os propósitos eternos. Trata-se de sentir que o Espírito Santo pode confiar em nós, não apenas em momentos de entusiasmo, mas na rotina comum, nas decisões pequenas, nas escolhas que ninguém aplaude. O conflito começa quando percebemos que desejamos profundamente servir a Deus, mas não entendemos por que Ele parece tão cuidadoso, tão lento, tão exigente conosco. Há pessoas que oram pedindo para serem usadas, mas resistem ao processo que precede o uso. Querem o resultado sem a transformação. Querem o envio sem o preparo. Querem a unção sem o alinhamento interior. E quando Deus, em sua fidelidade, começa a tocar em hábitos, rotinas, posturas e atitudes diárias, surge a confusão. Por que Deus está mexendo nisso? Por que Ele está pedindo essa mudança? Isso realmente tem a ver com o meu chamado? O coração muitas vezes não percebe que o chamado de Deus não começa no que fazemos, mas em quem nos tornamos diante dele. A Escritura nos oferece uma luz delicada sobre esse processo, sem resolver o conflito de imediato. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, está escrito que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Jesus não fala aqui de grandes feitos, mas de coerência espiritual. Ele aponta para uma verdade que atravessa gerações. Deus observa com profundidade aquilo que o ser humano considera insignificante. O pouco não é apenas quantidade, mas postura. Não é apenas tempo, mas intenção. Esse versículo não encerra a questão, mas a aprofunda, porque nos obriga a olhar para a forma como vivemos quando ninguém está nos observando. Esse é o ponto em que muitos se sentem desconfortáveis.
porque é mais fácil desejar ser usado por Deus do que permitir que Deus revele os hábitos que governam nossa vida diária. Há hábitos que parecem inofensivos, mas moldam o coração. Há rotinas que parecem neutras, mas silenciam a sensibilidade espiritual. Há escolhas repetidas que, ao longo do tempo, constroem ou enfraquecem a confiança de Deus em nós. E é aqui que o conflito se intensifica, porque ninguém gosta de pensar que pode estar pedindo algo santo enquanto mantém práticas que não sustentam esse pedido. Quando falamos de hábitos espirituais, não falamos de regras frias ou religiosidade mecânica. Falamos de caminhos internos que treinam o coração para responder a Deus com prontidão. Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis, ensináveis e alinhadas. No entanto, disponibilidade não é apenas dizer "eis-me aqui" em oração. É viver de forma que, se Deus chamar, não haja resistência interior, desculpas ocultas ou áreas trancadas. Isso exige uma honestidade profunda diante do Espírito Santo. O problema é que esse tipo de honestidade leva tempo. Ela expõe contradições, revela intenções misturadas e nos coloca diante de escolhas que preferiríamos adiar. Muitos desistem nesse ponto. Não abandonam a fé, mas se acomodam em uma espiritualidade segura, previsível, sem riscos. Continuam crendo, continuam frequentando, mas deixam de esperar serem usados. Dizem para si mesmos que já fizeram o suficiente, que Deus entende, que talvez o tempo já tenha passado. Esse pensamento não surge de rebeldia, mas de desgaste emocional. No entanto, Deus não trabalha com prazos humanos quando forma alguém para ser instrumento. Ele trabalha com profundidade. E hoje, mais do que nunca, Ele procura pessoas cujo caráter suporte a obra, e não apenas pessoas cuja habilidade impressione. Os hábitos que Deus valoriza não são necessariamente os mais visíveis, mas os mais constantes. Eles não nascem de um momento de empolgação, mas de uma decisão silenciosa, repetida dia após dia. E é exatamente aí que começa a separação entre aqueles que desejam ser usados e aqueles que estão sendo preparados para isso, mesmo sem perceber. Talvez, ao ouvir tudo isso, algo se mova dentro de você. Talvez não seja acusação, mas reconhecimento. Um sussurro interior dizendo que há ajustes simples, porém profundos, que precisam acontecer antes que Deus confie algo maior. Não como punição, mas como cuidado, porque Deus não usa pessoas para depois tratá-las. Ele trata, amadurece, alinha e então usa no tempo certo, da maneira certa. Se esse conflito faz sentido para você, se essa inquietação toca sua alma, guarde esta frase como um gesto de entrega silenciosa. Eu quero ser usado por Deus. Escreva essa mesma frase nos comentários como um sinal entre você e Deus, não como exposição, mas como oração escrita. Quando o desejo de ser usado por Deus permanece vivo, mas a resposta não vem na velocidade esperada, algo começa a se desorganizar por dentro. É uma confusão silenciosa, difícil de explicar, porque externamente a fé continua intacta. A pessoa ainda crê, ainda ora, ainda respeita a palavra. Mas internamente surge um ruído constante, como um pensamento que nunca se cala completamente. Será que há algo errado comigo? Será que Deus se decepcionou? Será que eu perdi o tempo certo? Essas perguntas não são ditas em voz alta, porque parecem perigosas demais, quase como falta de fé. Então elas ficam guardadas, fermentando na alma. Esse é um estágio delicado da caminhada cristã, especialmente para aqueles que levam Deus a sério. Não é rebeldia, não é abandono, não é frieza espiritual no sentido clássico, é frustração espiritual. Uma frustração que nasce justamente porque o coração deseja agradar a Deus, mas não entende os caminhos dele.
O problema é que, quando essa frustração não é tratada, ela começa a se transformar em culpa. Uma culpa difusa, sem nome claro, mas pesada. A pessoa começa a revisar o passado em busca de falhas, decisões erradas, pecados antigos que talvez tenham fechado alguma porta irreversível. Pouco a pouco, essa culpa cria um diálogo interno cruel. Tudo o que dá errado parece confirmação de que Deus está distante. Cada oportunidade que não se concretiza vira prova de rejeição. Cada silêncio do céu é interpretado como desaprovação. O coração, que antes desejava servir, agora tenta se defender da dor de esperar. E para se defender, começa a diminuir suas expectativas. Talvez Deus não queira me usar. Talvez isso seja só para outros. Talvez eu deva apenas viver minha fé de forma discreta e não esperar mais nada. Essas frases não são ditas com amargura, mas com resignação. Nesse ponto, muitos passam a comparar sua vida espiritual com a dos outros. Observam pessoas aparentemente menos comprometidas sendo usadas de formas visíveis, enquanto eles, que lutam para manter uma vida íntegra, permanecem escondidos. Essa comparação não traz inveja aberta, mas gera confusão. O que eles têm que eu não tenho? Por que para eles parece tão natural e para mim tão difícil? O perigo dessa comparação é que ela desloca o foco do processo interno para resultados externos, e isso quase sempre distorce a percepção do agir de Deus. A frustração também pode se manifestar como cansaço espiritual. Não um cansaço físico, mas um esgotamento da esperança. A pessoa continua fazendo o que sempre fez, mas sem expectativa real de que algo novo aconteça. As orações se tornam mais curtas, não por falta de fé, mas por medo de se decepcionar novamente. A leitura da palavra continua, mas agora é mais defensiva do que faminta. Tudo isso acontece sem que ninguém perceba, porque por fora a vida cristã parece normal, até exemplar. É nesse estágio que muitos desenvolvem uma espiritualidade funcional, cumprida, correta, mas sem vulnerabilidade. A pessoa aprende a conviver com Deus sem se expor demais, sem pedir demais, sem esperar demais. Isso parece maturidade, mas muitas vezes é autoproteção. O coração se fecha um pouco para evitar a dor de desejar algo que talvez nunca venha. E, paradoxalmente, quanto mais o coração se fecha, mais distante parece a experiência de ser usado por Deus, reforçando o ciclo de frustração. Outro elemento doloroso desse momento é a sensação de invisibilidade. Não invisibilidade social, mas espiritual. A pessoa sente que suas lutas não são vistas, que seus esforços não são considerados, que sua fidelidade no secreto não gera frutos visíveis. Isso machuca porque contradiz a expectativa, muitas vezes não verbalizada, de que Deus recompensaria rapidamente a perseverança. Quando essa recompensa não chega, surge a dúvida silenciosa sobre o valor da própria obediência. A culpa espiritual se intensifica quando a pessoa começa a pensar que talvez esteja falhando em algo básico, algo que todos parecem entender menos ela. Começa então uma busca ansiosa por fórmulas, chaves espirituais, respostas rápidas. Lê livros, assiste mensagens, participa de encontros, sempre com a sensação de que falta alguma peça essencial. Cada nova tentativa que não resolve aumenta a sensação de inadequação. Por que para mim não funciona? Será que minha fé é insuficiente? Essas perguntas corroem a confiança, não apenas em si mesmo, mas na própria sensibilidade espiritual. O mais doloroso é que, nesse ponto, a pessoa pode continuar falando de Deus para os outros, aconselhando, orando, encorajando, enquanto por dentro sente que algo está desalinhado. Isso gera um conflito ainda maior, porque ela sabe o que é certo, sabe o que a palavra diz, mas não consegue aplicar essas verdades ao próprio coração. Surge então uma divisão interna entre o que se crê e o que se sente. E essa divisão cansa profundamente.
É importante entender que essa fase não significa que Deus se afastou. Muitas vezes significa exatamente o oposto. Significa que Deus está trabalhando em camadas mais profundas, onde não há aplausos, nem respostas rápidas, nem confirmações externas. Mas como isso não é explicado claramente, o coração interpreta o processo como rejeição. A ausência de explicações claras faz a mente preencher os espaços vazios com acusações internas. Nesse estágio, algumas pessoas começam a se endurecer espiritualmente, não por maldade, mas por sobrevivência emocional. Reduzem o envolvimento, evitam expectativas, mantêm uma fé segura, mas distante. Outras insistem, mesmo cansadas, mesmo confusas, mesmo sem entender. Continuam buscando, ainda que com lágrimas, ainda que com dúvidas. Essas são as que vivem o conflito mais intenso, porque não conseguem desistir, mas também não conseguem descansar. Talvez você se reconheça aqui. Talvez você não saiba exatamente quando isso começou, mas percebe que algo mudou dentro de você ao longo do tempo. O entusiasmo deu lugar à cautela. A esperança aberta deu lugar à espera silenciosa. E mesmo assim, algo em você se recusa a abandonar completamente o desejo de ser usado por Deus. Esse algo, ainda que frágil, ainda que cansado, é precioso. Porque Deus trabalha justamente com aquilo que ainda pulsa, mesmo quando tudo parece confuso. Se você sente que essa confusão espiritual faz parte da sua caminhada, saiba que você não está sozinho. Há muitos corações maduros vivendo esse mesmo conflito, muitas vezes em silêncio. Este canal existe para caminhar com você nesse processo, sem pressa, sem fórmulas, sem respostas superficiais. Se fizer sentido para você, permita-se permanecer aqui, acompanhando essas reflexões, como quem senta ao lado de alguém para atravessar um trecho difícil do caminho. E se você se sentir à vontade, escreva nos comentários uma palavra que descreva como você tem se sentido espiritualmente neste tempo. Não para se expor além do que deseja, mas como um gesto de honestidade diante de Deus e de uma comunidade que também está aprendendo a esperar. Há um momento na caminhada espiritual em que o conflito deixa de ser barulhento e se torna silencioso demais. Já não há tantas perguntas explícitas, nem tantas tentativas desesperadas de entender o que Deus está fazendo. O coração entra em uma espécie de espera forçada, não porque encontrou respostas, mas porque se cansou de perguntar. É uma fase estranha, porque externamente parece haver estabilidade, mas internamente existe um vazio que não se resolve com palavras. A pessoa continua andando, mas já não sabe exatamente em que direção. Continua crendo, mas sem a mesma clareza de antes. Continua esperando, mas sem saber o que exatamente está esperando. Esse silêncio não é vazio de fé, mas excesso de tensão acumulada. É o resultado de orações feitas sem resposta visível, de lágrimas derramadas sem explicação clara, de portas que não se abriram mesmo depois de muita fidelidade. Nesse ponto, muitos começam a conviver com uma sensação constante de atraso espiritual, como se a própria vida estivesse sempre alguns passos atrás do que deveria ser. Não há um pecado evidente para confessar, nem uma rebeldia clara para corrigir, apenas uma sensação persistente de que algo não está acontecendo como deveria. O mais difícil nessa fase é lidar com a espera sem significado aparente. Esperar quando se entende o propósito já é desafiador, mas esperar sem entender corrói lentamente a esperança. A pessoa começa a se perguntar se essa espera é realmente de Deus ou apenas fruto de circunstâncias. E como não há uma resposta clara, o coração oscila entre confiança e dúvida. Em alguns dias, a fé parece firme. Em outros, tudo parece pesado demais. Essa oscilação cansa, porque exige um esforço constante para não desistir internamente. O silêncio de Deus, quando prolongado, começa a revelar coisas profundas.
Ele revela o quanto nossa identidade estava ligada ao que fazíamos para Deus, e não apenas a quem somos diante dele. Revela o quanto associávamos a aprovação divina a movimento, a resultados, a reconhecimento. Quando tudo isso é retirado, sobra apenas a relação nua e crua com Deus. E essa relação, sem distrações, pode ser desconfortável. Ela expõe carências, medos, inseguranças que antes estavam escondidos atrás da atividade religiosa. Nesse estágio, a pessoa começa a perceber que o desejo de ser usada por Deus também carregava expectativas pessoais. Não expectativas erradas, mas humanas. Expectativas de significado, de validação, de pertencimento. Quando Deus não responde a essas expectativas da forma esperada, surge um conflito interno entre continuar confiando ou começar a se fechar. A espera se torna um campo de batalha silencioso, onde ninguém vê as lutas diárias da alma. A Bíblia não ignora esse tipo de experiência, embora não a resolva rapidamente. No livro de Salmos, capítulo 13, versículo 1, Davi pergunta: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse clamor não é uma declaração de incredulidade, mas de honestidade. Davi não está abandonando Deus, está expondo a dor de esperar sem entender. Esse versículo sustenta o conflito porque mostra que até aqueles profundamente usados por Deus passaram por períodos em que o silêncio parecia longo demais e a presença divina distante demais. Esse tipo de espera não é passiva, ela é pesada, porque exige permanecer fiel sem garantias emocionais. Exige continuar obedecendo mesmo quando o coração não sente entusiasmo. Exige continuar confiando mesmo quando a mente não encontra explicações. É uma espera que testa a profundidade da fé, não pela intensidade das emoções, mas pela constância da entrega. Muitos conseguem esperar quando há sinais claros, mas poucos conseguem esperar quando tudo parece igual dia após dia. Com o tempo, essa espera silenciosa começa a afetar a forma como a pessoa se vê espiritualmente. Ela já não se sente pronta, nem digna, nem capaz. Mas também não se sente afastada de Deus. Está em um lugar intermediário, difícil de definir. Um lugar onde não há grandes quedas, mas também não há grandes avanços. Esse lugar pode gerar uma sensação de estagnação, como se a vida estivesse em pausa enquanto o mundo continua se movendo. O perigo dessa fase não está na espera em si, mas na interpretação da espera. Quando a pessoa começa a acreditar que o silêncio de Deus significa desinteresse, rejeição ou punição, o coração começa a se fechar lentamente. Não de forma abrupta, mas gradual. A oração se torna mais cautelosa, a entrega mais medida, a confiança mais contida. Tudo isso acontece como uma forma de autoproteção espiritual, mesmo sem que a pessoa perceba. Ao mesmo tempo, há algo sendo construído no invisível, algo que não se manifesta em palavras ou sentimentos claros, uma resistência silenciosa, uma fidelidade que não depende de estímulos, uma obediência que não precisa de aplausos. Mas como isso ainda não é visível, o coração não encontra descanso. Vive entre a esperança de que Deus ainda fará algo e o medo de que nada mude. Esse conflito prolongado é um dos terrenos mais férteis para o amadurecimento espiritual, embora ninguém escolha passar por ele conscientemente. É nele que Deus começa a separar o desejo genuíno de servir da necessidade de ser reconhecido. É nele que a fé começa a se apoiar menos em sensações e mais em convicções profundas. Mas esse processo é lento, quase imperceptível e por isso tão difícil de suportar. Talvez você esteja exatamente aqui, não em crise aberta, não em pecado declarado, não em euforia espiritual, apenas esperando,
esperando sem saber por quanto tempo, esperando sem saber exatamente o que Deus está preparando. Se for esse o seu caso, saiba que esse lugar, embora desconfortável, não é vazio. Ele está cheio de trabalho invisível, ainda que você não consiga nomeá-lo agora. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus, mas essa verdade, quando repetida de forma superficial, não consola imediatamente. Ela precisa ser vivida, atravessada, sentida ao longo do tempo. E enquanto isso não acontece, o conflito permanece. Não resolvido, não explicado, apenas sustentado pela esperança frágil de que Deus ainda está conduzindo tudo, mesmo quando parece não dizer nada. Depois de tanto tempo vivendo nesse território indefinido da espera, algo começa a pesar de forma diferente. Já não é apenas a confusão inicial, nem a frustração aguda dos primeiros silêncios. É um cansaço mais profundo, mais antigo, que se instala lentamente no espírito. Um cansaço que não se resolve com descanso físico, nem com uma pausa nas atividades. É um desgaste interior, resultado de sustentar a fé por muito tempo sem perceber mudanças claras. A pessoa não está desistindo, mas está cansada de sustentar sozinha um fardo que não entende completamente. Esse cansaço espiritual não costuma ser reconhecido facilmente, porque ele se disfarça de maturidade. A pessoa aprende a não reclamar, a não questionar demais, a não demonstrar fragilidade. Aprende a conviver com a ausência de respostas como se isso fosse normal, quase esperado. E, de certo modo, é mesmo parte da caminhada. Mas quando esse cansaço não é reconhecido, ele começa a endurecer o coração de forma sutil. Não um endurecimento rebelde, mas um fechamento cuidadoso, como quem protege uma ferida antiga para não sentir dor novamente. Nesse estágio, a fé continua firme em termos de convicção, mas perde um pouco da sensibilidade. A pessoa continua sabendo que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus tem um propósito. Essas verdades não são abandonadas. No entanto, elas passam a habitar mais a mente do que o coração. A relação com Deus se torna correta, respeitosa, mas menos vulnerável. Há menos espaço para lágrimas espontâneas, menos liberdade para expor fraquezas, menos expectativa de surpresa divina. O cansaço espiritual também afeta a forma como a pessoa enxerga a si mesma. Aquela disposição inicial de dizer, usa-me, Senhor, agora vem acompanhada de um receio silencioso. Não por falta de amor a Deus, mas por medo de se frustrar novamente. O coração aprende a se conter, aprende a não desejar demais, aprende a não esperar demais. Isso cria uma contradição dolorosa, porque o desejo de ser usado por Deus ainda existe, mas agora ele convive com o medo de se decepcionar. Há dias em que esse cansaço se manifesta como apatia. Não uma apatia total, mas uma falta de entusiasmo diante de coisas que antes despertavam alegria espiritual. A palavra continua sendo lida, mas às vezes parece distante. A oração continua acontecendo, mas sem aquela sensação de proximidade. A pessoa não sente que Deus está longe, mas sente que ela mesma está mais protegida, menos exposta. E essa proteção, embora compreensível, impede o fluxo natural da intimidade. O mais difícil é que esse cansaço raramente é validado no ambiente religioso. Muitas vezes, espera-se que o cristão esteja sempre forte, sempre confiante, sempre pronto. Pouco se fala sobre o desgaste de esperar em Deus por longos períodos sem respostas claras. Pouco se reconhece o peso de continuar fiel quando não há recompensas visíveis. Por isso, muitos carregam esse cansaço em silêncio, acreditando que admitir isso seria sinal de fraqueza espiritual. Com o tempo, esse estado interior começa a afetar as decisões diárias. A pessoa passa a escolher o caminho mais seguro espiritualmente, aquele que exige menos entrega emocional. Evita se envolver profundamente em algo novo. Evita assumir responsabilidades que possam gerar novas expectativas. Evita sonhar alto demais.
Tudo isso não por desobediência, mas por autopreservação. O coração cansado aprende a sobreviver espiritualmente, mesmo que isso signifique viver abaixo do potencial que Deus ainda está formando. É nesse ponto que muitos se perguntam, ainda que em silêncio, se esse cansaço faz parte do processo de Deus ou se algo deu errado no caminho. Não há uma resposta simples, porque ao mesmo tempo em que Deus permite esse desgaste como parte do amadurecimento, Ele não deseja que o coração se feche completamente. Existe uma linha muito tênue entre perseverar na espera e se resignar espiritualmente. E essa linha nem sempre é fácil de identificar. O cansaço espiritual também traz consigo uma sensação de solidão. Não porque a pessoa esteja isolada fisicamente, mas porque sente que poucos entenderiam o que ela está vivendo. É difícil explicar esse estado interior sem parecer ingrato, sem parecer fraco, sem parecer confuso demais. Então, mais uma vez, o silêncio se impõe. Um silêncio que não é ausência de fé, mas excesso de coisas não ditas. Mesmo assim, algo permanece intacto no fundo do coração. Uma chama pequena, quase imperceptível, que se recusa a se apagar completamente. Essa chama não grita, não exige, não cobra. Ela apenas permanece. É ela que faz a pessoa continuar orando, mesmo sem sentir muito. É ela que faz continuar obedecendo, mesmo cansada. É ela que impede a desistência total, mesmo quando tudo parece pesado demais. Esse é um estágio em que Deus parece estar mais interessado em quem a pessoa está se tornando do que no que ela está fazendo. As atividades diminuem, os movimentos cessam, as respostas não chegam, mas algo profundo está sendo moldado. Um tipo de fé que não depende de estímulos externos, um tipo de fidelidade que não precisa ser vista, um tipo de entrega que não exige garantias imediatas. O problema é que, enquanto esse trabalho acontece, o coração ainda sente o peso, ainda sente a falta, ainda sente o cansaço, e isso não deve ser ignorado ou espiritualizado de forma superficial. Esse cansaço é real e faz parte do conflito prolongado que antecede qualquer amadurecimento verdadeiro. Não é o fim do caminho, mas também não é um lugar confortável para permanecer por muito tempo sem compreensão. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Não em crise aberta, não em pecado oculto, não em rebeldia, apenas cansado. Cansado de esperar, cansado de não entender, cansado de sustentar uma fé que parece não ser retribuída com clareza. Se for esse o seu caso, saiba que esse cansaço não passa despercebido por Deus. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, Ele está atento a cada camada desse processo. Há um ponto na caminhada espiritual em que, mesmo sem perceber, a pessoa começa a ser conduzida para um lugar mais profundo. Não é um lugar de respostas claras, nem de alívio imediato, mas de transformação silenciosa. Depois do cansaço, depois da frustração, depois da espera prolongada, Deus começa a trabalhar de uma forma que quase nunca é anunciada. Ele não fala alto, não acelera os acontecimentos, não muda as circunstâncias de forma visível. Ele muda o interior. E essa mudança acontece tão lentamente que por muito tempo parece que nada está acontecendo. Esse é o estágio em que Deus trata motivações. Não apenas ações externas, mas os porquês do coração. Por que queremos ser usados? O que realmente buscamos quando pedimos para servir? Essas perguntas não são feitas de forma direta, mas vão sendo reveladas à medida que o tempo passa e as respostas não vêm. O coração começa a perceber que parte do desejo de ser usado estava misturada com necessidades humanas legítimas, mas não centrais. Necessidade de sentido, de pertencimento, de validação. Deus não condena essas necessidades, mas Ele não constrói sua obra sobre elas. Ele as reorganiza, uma a uma, até que o centro volte a ser Ele.
Na história bíblica, vemos esse processo repetidas vezes, quase como um padrão divino. Deus raramente usa alguém de forma significativa antes de levá-lo a um período de anonimato, espera ou aparente estagnação. Moisés passou anos no deserto cuidando de ovelhas depois de ter sido preparado na corte do Egito. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo e depois para as cavernas, fugindo e esperando, enquanto o trono parecia cada vez mais distante. José recebeu sonhos grandiosos, mas passou por prisões e esquecimentos antes de ver qualquer sinal de cumprimento. Esses períodos não foram interrupções no plano de Deus, mas o próprio método de Deus. O que esses homens aprenderam nesses intervalos não foi técnica, nem estratégia, nem visibilidade. Eles aprenderam dependência. Aprenderam a ouvir Deus quando não havia mais vozes ao redor. Aprenderam a obedecer sem saber o resultado final. Aprenderam a viver com Deus como suficiente, mesmo quando as promessas pareciam distantes. Esse tipo de aprendizado não pode ser transmitido por palavras, ele só pode ser vivido, e por isso exige tempo. Durante esse amadurecimento silencioso, Deus começa a formar hábitos internos que sustentam qualquer uso futuro. Hábitos de humildade, de escuta, de paciência, de obediência sem aplausos. Esses hábitos não são percebidos como conquistas espirituais. Pelo contrário, muitas vezes vêm acompanhados de uma sensação de pequenez. A pessoa passa a se ver menos importante, menos urgente, menos central. Isso não diminui o valor dela, mas ajusta sua posição diante de Deus. E esse ajuste é essencial para que o uso divino não se torne peso ou armadilha. Outro aspecto desse processo é que Deus começa a quebrar a pressa. A pressa de acontecer, a pressa de ser visto, a pressa de produzir resultados. Ele ensina o coração a andar no ritmo dele, não no ritmo das expectativas pessoais ou das comparações externas. Esse aprendizado é difícil, porque vai contra tudo o que o mundo valoriza. Mas sem ele, qualquer uso por Deus se torna perigoso, tanto para a pessoa quanto para os outros. Com o tempo, a pessoa começa a perceber mudanças sutis, não mudanças nas circunstâncias, mas na forma como reage a elas. Aquilo que antes gerava ansiedade, agora gera reflexão. Aquilo que antes gerava frustração, agora gera entrega. Aquilo que antes feria profundamente, agora dói menos, porque o coração está menos agarrado a resultados imediatos. Essas mudanças não são comemoradas, porque não parecem grandes vitórias, mas são sinais claros de amadurecimento. Deus também usa esse período para ensinar discernimento. Discernimento para saber quando falar e quando se calar, quando agir e quando esperar, quando insistir e quando confiar. Esse discernimento não vem de revelações espetaculares, mas de uma convivência constante com Deus no ordinário. No silêncio, o coração aprende a reconhecer a voz de Deus não pelo volume, mas pela familiaridade. Aprende a perceber quando algo vem do espírito e quando vem apenas da ansiedade pessoal. É nesse processo que muitos hábitos antigos começam a perder força. Hábitos de comparação, de autopromoção, de necessidade de aprovação. Eles não desaparecem de um dia para o outro, mas vão sendo enfraquecidos pela convivência com a verdade. A pessoa começa a desejar menos aparecer e mais permanecer fiel. Começa a desejar menos reconhecimento e mais alinhamento. Esse é um sinal claro de que Deus está trabalhando profundamente, mesmo que nada externo esteja mudando. O amadurecimento silencioso também ensina a lidar com a própria limitação. A pessoa aprende que não precisa dar conta de tudo, não precisa ser tudo, não precisa agradar a todos.
Aprende a descansar na soberania de Deus, mesmo quando não entende o plano completo. Esse descanso não é passividade, mas confiança. Uma confiança que foi construída ao longo do tempo, na ausência de respostas rápidas. Talvez você esteja começando a perceber esse movimento interior. Talvez ainda não consiga nomeá-lo claramente, mas sente que algo mudou na forma como você se relaciona com Deus. Se for esse o seu caso, não despreze esse processo. Ele é precioso, mesmo sendo silencioso. Deus está formando em você uma estrutura espiritual que sustenta qualquer hábito externo que Ele venha a pedir mais adiante. Depois de tanto caminho percorrido no silêncio, depois de tanta desconstrução interna, algo começa a se reorganizar no coração. Não de forma abrupta, nem com grandes sinais externos, mas como um alinhamento quase imperceptível. A pessoa não acorda um dia sentindo-se finalmente pronta ou plenamente compreendida por Deus. O que acontece é mais sutil. Ela acorda com menos urgência, menos ansiedade espiritual, menos necessidade de provar algo para si mesma ou para os outros. Há uma serenidade cautelosa que começa a ocupar o espaço antes dominado pela inquietação. Essa fase não é o fim do conflito, mas é uma transição importante. O coração, antes tenso e cansado, começa a aceitar que Deus não está atrasado. Começa a admitir, ainda que timidamente, que talvez o tempo de Deus esteja sendo mais cuidadoso do que parecia. Não é uma aceitação triunfante, cheia de alegria. É uma aceitação humilde, quase resignada, mas sincera. A pessoa já não luta tanto contra o ritmo do processo. Aprende a caminhar com ele. Nesse ponto, muitas expectativas antigas já perderam força. Não porque foram substituídas por respostas, mas porque deixaram de ser centrais. O desejo de ser usado por Deus permanece, mas agora está menos ligado à forma, lugar ou visibilidade. O coração começa a entender que ser usado por Deus não é apenas fazer algo para Ele, mas estar disponível a Ele, no tempo e da maneira que Ele escolher. Essa compreensão não vem como revelação espetacular, mas como fruto de convivência prolongada com a espera. Há também um movimento interno de reconciliação com a própria história. A pessoa começa a olhar para o passado com menos acusação e mais misericórdia. Aquilo que antes parecia tempo perdido começa a ser visto como tempo formativo. As portas fechadas já não doem da mesma forma, porque o coração começa a perceber que nem toda porta fechada foi rejeição. Muitas foram proteção. Muitas foram adiamento intencional. Essa percepção não elimina todas as dores, mas muda a forma como elas são carregadas. É nesse momento que a palavra de Deus começa a ressoar de forma diferente. Versículos que antes pareciam distantes, agora encontram eco na experiência vivida. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto não promete ausência de cansaço no processo, mas renovação no tempo certo. Ele não fala de pressa, mas de resistência. Não fala de atalhos, mas de sustentação. Ele prepara o coração para entender que a força renovada não vem antes da espera, mas através dela. Esse versículo não encerra a jornada, mas ajuda a reposicionar a esperança. Ele não diz quando a renovação acontece, nem como ela se manifesta. Apenas afirma que ela é consequência da espera em Deus, não da agitação diante dele. Essa distinção é crucial. Porque muitos esperam em Deus enquanto tentam controlar o processo. Aqui, o coração começa a aprender a esperar de verdade, mesmo sem garantias claras. Aos poucos, a pessoa percebe que já não reage da mesma forma a atrasos, frustrações e silêncios. Ainda há dor, ainda há perguntas, mas há menos desespero, menos necessidade de respostas imediatas.
O coração começa a confiar que, mesmo sem entender tudo, está sendo conduzido. Essa confiança não é cega, ela foi construída sobre muitas noites difíceis, muitas orações sem resposta aparente, muitas decisões de permanecer fiel sem recompensa visível. Esse período também prepara o coração para algo importante: responsabilidade espiritual. Ser usado por Deus não é apenas privilégio, é peso, é carregar histórias alheias, dores alheias, expectativas alheias. É ser instrumento em momentos delicados da vida de outras pessoas. Sem maturidade, esse peso se torna insuportável. Deus sabe disso, por isso Ele não apressa o processo. Ele prefere atrasar o uso do que quebrar o coração de quem ainda não está preparado para sustentar o que Ele deseja confiar. Nesse estágio, a pessoa começa a discernir melhor seus limites. Já não se sente obrigada a aceitar tudo, a resolver tudo, a responder tudo. Aprende a dizer não sem culpa e a dizer sim com mais consciência. Isso não a torna menos disponível a Deus, mas mais alinhada. Porque agora a disponibilidade não vem da ansiedade, mas da obediência. Não vem da necessidade de provar algo, mas do desejo de honrar a direção divina. A preparação emocional para o fechamento da jornada acontece aqui, não como conclusão, mas como amadurecimento suficiente para receber o próximo passo sem se perder. O coração ainda não sabe exatamente o que Deus fará, nem quando fará, mas já sabe que pode confiar. Já sabe que sobreviverá à espera. Já sabe que Deus não desperdiça fidelidade, mesmo quando ela parece invisível. Esse é um lugar de quietude reverente. Não é euforia, não é celebração antecipada. É silêncio com sentido. É espera com fundamento. É fé que aprendeu a respirar sem pressa. Poucos chegam a esse ponto sem querer desistir antes. Poucos permanecem tempo suficiente para perceber essa mudança interna. Mas quando ela acontece, algo se estabiliza. O coração já não está à beira do colapso espiritual. Está firme o suficiente para ouvir quando Deus decidir falar. Chegar até aqui já é por si só um testemunho silencioso. Nem todos permanecem tempo suficiente para atravessar o conflito, a espera, o cansaço e o amadurecimento sem desistir por dentro. Muitos abandonam o processo antes de entender o propósito. Outros seguem fisicamente presentes na fé, mas emocionalmente distantes, protegidos demais para se entregarem novamente. Mas quem chega a este ponto começa a perceber algo que antes parecia impossível compreender. Deus nunca esteve ausente. Ele esteve formando. A aplicação prática dessa jornada não começa com grandes ações externas, mas com uma nova postura interna diante da vida espiritual. A pessoa já não pergunta mais com ansiedade quando Deus vai me usar, mas passa a viver de modo que, se Deus chamar hoje, o coração esteja pronto para responder sem medo, sem pressa e sem necessidade de controle. Isso muda completamente a forma de viver a fé no cotidiano. Cada decisão pequena passa a carregar peso espiritual. Cada escolha diária se torna um espaço possível de obediência. Ser usado por Deus hoje não começa em plataformas, ministérios visíveis ou tarefas extraordinárias. Começa em hábitos silenciosos que sustentam a presença de Deus na rotina comum. Começa em acordar e escolher alinhar o coração antes de alinhar a agenda. Começa em tratar as pessoas com integridade, mesmo quando ninguém está observando. Começa em guardar a língua, em refrear o orgulho, em resistir à comparação, em cultivar gratidão quando o cenário ainda não mudou. Esses hábitos não impressionam, mas constroem algo sólido. Depois de todo esse processo, o coração entende que Deus não procura pessoas aceleradas, mas disponíveis. Não procura pessoas cheias de respostas, mas cheias de reverência. Não procura pessoas que sabem falar bonito sobre fé,
mas pessoas cuja vida se tornou um lugar habitável para a presença dele. E isso só é possível quando os hábitos diários refletem a transformação interna que foi construída ao longo do tempo. A grande mudança é que agora a pessoa não quer mais ser usada a qualquer custo. Ela quer ser usada da maneira certa. Quer ser fiel antes de ser eficaz. Quer ser íntegra antes de ser visível. Quer permanecer antes de aparecer. Essa inversão de valores é o sinal mais claro de maturidade espiritual. É ela que permite que Deus confie algo hoje, sem que isso destrua o coração amanhã. Na prática, isso significa aprender a ouvir antes de falar. Significa aceitar correção sem se defender imediatamente. Significa manter constância espiritual mesmo quando a emoção oscila. Significa não abandonar princípios para acelerar resultados. Significa dizer não a oportunidades que não vêm de Deus, mesmo que pareçam boas aos olhos humanos. Tudo isso são hábitos. Não hábitos espetaculares, mas profundamente espirituais. O alívio emocional que chega aqui não é euforia, mas descanso. Um descanso que nasce da compreensão de que a vida não está fora do controle de Deus, que o tempo não foi desperdiçado, que as lágrimas não foram ignoradas, que o silêncio teve propósito. Esse descanso não elimina todos os desafios, mas muda a forma como eles são enfrentados. Agora, o coração não reage com desespero, mas com discernimento. Não reage com medo, mas com confiança amadurecida. A pessoa também começa a entender que ser usado por Deus hoje pode significar coisas simples, porém eternas. Pode significar ouvir alguém com atenção quando ninguém mais ouve. Pode significar interceder em silêncio por alguém que nunca saberá. Pode significar permanecer fiel em um ambiente difícil. Pode significar ser um ponto de paz em meio ao caos. Essas formas de uso raramente são celebradas, mas são profundamente valiosas no reino de Deus. O fechamento dessa jornada não é um ponto final, mas um novo começo. Um começo sem ilusões, mas cheio de solidez. Um começo onde o coração sabe que Deus continua soberano mesmo quando não explica tudo. Um começo onde a fé não depende de emoções intensas, mas de convicções profundas. Um começo onde os hábitos diários se tornam o terreno onde Deus age de forma constante. Se você chegou até aqui, talvez perceba que algo em você mudou. Talvez não saiba explicar exatamente o que, mas sente que está diferente, mais calmo, mais consciente, mais disposto a caminhar com Deus no ritmo dele. Isso não é pouco, isso é fruto. Fruto de um processo que não foi fácil, mas foi necessário. Este canal existe para caminhar com pessoas que levam Deus a sério, que não querem respostas rasas, que não têm pressa em trocar profundidade por atalhos. Se esta mensagem falou com você, se tocou algo da sua história, eu convido você a permanecer conosco. Inscreva-se no canal como quem escolhe sentar à mesa, não como quem apenas passa rapidamente. Aqui, queremos construir uma comunidade que valoriza o tempo de Deus, o silêncio que ensina e a fé que amadurece. Se você se sentir à vontade, conte nos comentários um pouco da sua caminhada. Compartilhe o que você aprendeu, o que mais tocou seu coração, ou simplesmente diga se esta mensagem fez sentido para você. Suas palavras podem ser resposta de oração para outra pessoa que está lendo em silêncio. E se este conteúdo lhe trouxe clareza ou descanso, diga isso também. Não por formalidade, mas para que possamos continuar caminhando juntos, com honestidade, reverência e esperança. Que Deus continue formando em você aquilo que sustenta tudo o que Ele ainda deseja confiar. Que seus hábitos reflitam a obra silenciosa que Ele já começou e que no tempo certo você perceba que Ele sempre esteve mais perto do que parecia.